Glória a Deus. Então, te dei um livro. Amém? Obrigado. Obrigado. Eu queria ter trago 100, mas não deu certo dessa vez. Da próxima eu vou trazer mais, para você poder levar uma para você, para sua casa, e mais um para você poder evangelizar. Então, esse livro é um livro do pastor Aloysio, né? Não sei se os irmãos já perceberam, mas normalmente nós replicamos as mensagens do pastor Aloysio. Eu faço isso com muita alegria. Então, não tenho muito conhecimento em mim, mas eu ouço alguém que aparentemente flui na unção e na sabedoria de Deus, e eu gosto de copiar. Amém? Os irmãos se sentem confortáveis com a mensagem do pastor Aloysio? Glória a Deus, porque eu sou muito feliz em repeti-la. É lógico que quando eu repito aqui fica um pouquinho diferente, né? Se você comparar lá com a do YouTube, fala, o pastor não falou isso, mas o pastor falou isso. E é normal, né? Porque ela vai ganhando as suas faces. E na medida que você ouve e repete essa mensagem que te alimenta no domingo, ela também ganha a sua cara, ganha a sua personalidade. Amém? E como a Paloma mesmo disse aqui no Videira News, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Igreja de vencedor é igreja de ministros. Então, eu prego aqui com uma expectativa de que essa mensagem toque de forma tão profunda o seu coração que te faça um repetidor dessas palavras. Amém? Porque uma coisa é você aprender ouvindo, e você consegue recolher aí no seu coração, no seu espírito, algumas coisas que eu falo, mas não todas. Mas a partir do momento que você se dedica a repetir essas palavras, em outro contexto, a partir do momento que você se dedica a ensinar o que você está aprendendo, a dimensão do conhecimento ganha traços completamente ilimitados. Amém? Então, se você pega a mensagem de domingo e repete para os seus filhos, e repete na célula, e compartilha no seu grupo de trabalho, em algum lugar, o que acontece com essa mensagem? Ela se expande dentro de você. E coisas que você não entendeu quando eu falei, se tornam claras quando você fala. Amém? Por isso que nenhuma dessas mensagens aqui traz consigo direito autoral. Nenhuma. Está aí na internet, se você quiser baixar, você baixa. Se quiser escrever, você escreve. Por quê? Porque nós tentamos pregar a palavra de Deus e sobre ela não tem domínio humano. Então não pertence a mim. Mas a partir do momento que sai da sua boca, é a sua palavra. É a palavra de Deus para você e para a sua casa. Amém? Então você toma posse daquilo que você ouve quando você fala. Porque quando você fala, a promessa se torna sua, a transformação sua, a cura sua. É muito bom receber imposição de mãos, receber conhecimento de pessoas que você admira? Sim, mas olha, no reino de Deus, a apropriação requer uma voz. Então você precisa falar para se apropriar, amém? Então estou te dando por escrito assim, de uma maneira tão arcaica, né? Antigamente era assim que nós nos comunicávamos. Hoje é quase tudo digital, mas isso aí que está nas suas mãos se chama livro. Se você está acostumado só a e-book, nem conhece esse material, né? Tão antigo. Brincadeira, irmãos. Quase ninguém lê mais em papel, mas olha, os irmãos não levaram a sério, não gostaram da brincadeira, não. Mas olha, a minha intenção é que você saia intrigado com a mensagem, a ponto de pegar essas folhas, ler novamente, revisar o conteúdo, certificar de que aquilo que nós estamos falando aqui é verdade e está em linha com a palavra de Deus, amém? Então, olha, nós não temos aqui a presunção de conduzir por caminhos individuais. Então, não tem aqui uma presunção de domínio, pelo menos não da minha parte. A minha vontade é despertar você para ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, às vezes, nós vemos que as pessoas, mesmo ouvindo conselhos, tomam direções contrárias. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do líder de célula, não é o desejo de Deus, porque está contrário à palavra de Deus. Mas nós não saímos correndo atrás da pessoa, não colocamos elas aprisionadas em lugares para serem doutrinadas. Por quê? Fomos chamados à liberdade. Então, o máximo que nós conseguimos fazer é abrir a porta das oportunidades de você fazer a sua escolha. Amém? Então você precisa se colocar na posição de influência. Amém? Então, talvez o que você ouve de mim aqui todos os domingos não soe como uma verdade absoluta aos seus ouvidos. Mas olha, não precisa ser. Se coloca uma interrogação aí a respeito daquilo que nós ensinamos, é o suficiente para que você consulte a Bíblia e veja se é verdade. E olha, se você sair todos os domingos daqui, da minha pregação, não entendendo nada do que eu falei,
não concordando com nada do que eu falei, mas indo atrás das Escrituras para certificar de que isso é verdade, eu cumpri o meu chamado nessa terra e eu vou embora para o Senhor no dia que eu for, é claro, mas não é hoje, com muita alegria no meu coração. Amém? Então eu sou só um espiviteiro, só um motivador, um encorajador daquilo que Deus vai fazer para você, na sua vida e na sua casa. Então todos aqui temos um ministério. A nossa visão antigamente, não chegou a projetar ela não, né? Mas a nossa visão antigamente era, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Aí mudou para ministro. Por quê? Porque todo crente tem um ministério. Ministério não é só para quem está em cima de um palco, atrás de um púlpito, não. Ministério é para todo aquele que crer. Por quê? O ministério ele se baseia com o cumprimento das promessas. Você está sendo instruído pela palavra de Deus para tornar a sua posição no reino de Deus experimental. Amém? Então você precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Ok, eu aprendi, eu entendi, eu concordo. Agora eu preciso viver isso de maneira prática. Como é que eu faço? Essa é a sua crise e esse é o seu ministério. Amém? A igreja de vencedores assume o ministério de Cristo para si, para sua casa, para os seus filhos. Eu sou um sacerdote, eu sou aquele que diante dos contextos, das intrigas, das circunstâncias, dos resultados, eu lembro a população da minha casa, lembro a família, lembro os meus filhos, lembro o meu cônjuge, que tem uma palavra de Deus para essa situação, para essa circunstância. Amém? É assim com você? Quando tem um problema lá, você se lembra de uma promessa? Você se levanta, peraí, vamos orar? Hoje é domingo, é dia de culto? Vida triste é quando famílias cristãs se reúnem no domingo para não ir no culto. É muito ruim, muito ruim. Mas não é isso que eu quero falar e também não vou, senão eu vou ficar nervoso e eu gosto de pregar feliz. Amém? Então abre o seu livro aí, logo depois do sumário. Amém? Eu acho que é a página 4, se eu não me engano. Não, 7. E nós vamos falar da certeza da salvação. E eu vou falar um pouquinho de números com você. Você abre um parênteses, abre o seu coração de maneira escancarada, para não enxergar isso de maneira natural. Mas eu não tenho a mesma propriedade. Quantos aqui são naturais de Santa Helena e têm coragem de acenar? Quantos aqui são naturais de Santa Helena? A maioria. Então, vou falar com liberdade porque você conhece essa terra mais do que eu. Amém? Só tem 2 anos que eu estou aqui, então se eu estiver errado, você só põe na conta do amor. Os números aqui são superficiais ainda, mas são impressões. E pode ser que eles sejam muito espirituais para nós. Então, olha só. Aparentemente, a cidade de Santa Helena tem 39.500 habitantes. Aparentemente. Tem uns ciclos aí, umas atualizações que a gente não consegue controlar. Mas essa é possivelmente uma população aceitável para a cidade de Santa Helena. No dia que Deus decidiu dar-nos um ministério neste lugar, Ele não deu para a videira, Ele deu para a cidade de Santa Helena, amém? Então nós temos um ofício aqui e um papel a se cumprir, com 39.500 habitantes de Santa Helena de Goiás, amém? Então são para esses que essa mensagem do Evangelho precisa chegar, aleluia? Então nós estamos aqui para ser igreja para a cidade. Eu sei que se você olhar para cá, você vai falar, mas pastor, hoje o senhor não tinha nem cadeira aqui para todo mundo? Como é que o senhor vai fazer com 39 mil? Então, aí que mora a chave do nosso empreendimento espiritual, amém? Não cabe aqui, mas todos os 39 estão em uma casa. E o que acontece? Nós temos uma reunião aqui no domingo, mas nós temos pequenas reuniões nas casas. Pastor, no seu prédio aí não cabe 39 mil pessoas, mas tem casa suficiente em Santa Helena para receber as células e o mover se estender. Amém? Esse é o mover de Deus. Então tem como crescer dessa forma, tem como ganhar uma cidade inteira para Jesus. Não, você não está comigo não. Tem como ganhar uma cidade inteira para Jesus. Aí, ótimo, como um exército. Porque lá em João capítulo 4, a Bíblia fala que aquela mulher, depois de beber da água é palavra de Deus, é Bíblia, é Cristo sendo ensinado, ela foi para a sua cidade e falou como ela tinha saciado a sua sede, como ela resolveu os seus problemas em Cristo Jesus, falou da face daquele homem que resplandeceu diante dela e a cidade inteira se converteu.
Amém? Você toma posse de uma conversão em massa aqui na cidade de Santa Helena. Então você precisa crer em milagre. Por quê? Aparentemente, me perdoe se eu esqueci algum, mas aparentemente tem 12 bairros na cidade. Aparentemente, tá bom? Então, eu sou novo. Se você já andou de carro comigo aqui, sabe que eu não sei onde é nada. Vou apontar um bairro, aponto para a direção errada, tudo eu ligo o GPS, mas tem coisa que eu fui chamado para fazer. Uma delas é contar a igreja. Eu conto, eu vejo uma cruz, ali é a igreja, ó, já olho o tamanho, vejo como é que o prédio está, já dou uma bicada, eu não chego muito perto porque o cara pode pensar, esse pastor aí está fazendo o quê aqui? Então, eu mantenho uma distância segura, amém? Mas não tão segura, se eles jogarem pedra ainda dá tempo de acertar. Mas olha, aparentemente são 12 bairros na cidade de Santa Helena inteira, 12 bairros para abrigar quase 40 mil pessoas. Vamos fazer uma conta assim, completamente aleatória, né? Vamos supor que tem uma igreja cristã evangélica em cada bairro, é muito pouco, sim ou não? Porque só a Assembleia, que é a maior congregação cristã que existe no Brasil, já tem aí muitas. Então vamos considerar que tem muitas assembleias aqui, e juntando as outras denominações, vamos supor que para cada bairro tenha 2 em Santa Helena, amém? Dá quantas igrejas? 12 bairros, 24. Dessas 24, que eu respeito e amo como igreja do Senhor, tem pelo menos 5, não vou citar o nome, que trazem na sua cultura, na sua doutrina, algumas questões que se excluem das outras. A maioria tem uma mesma forma, só se inclinam levemente para um lado, para o outro, um diferencinho no batismo, mas tem pelo menos 5 que a doutrina é muito diferente. Colocam uma coisa lá, o rito do culto é completamente diferente. Então, se de 24 nós tirarmos 5, incluindo a videira, sobram 19. Vamos considerar também que todas essas igrejas estejam hoje com 100 membros. Você sabe o que é um membro aqui na videira? Você sabe? O que nós contamos como? Eu conto as ovelhas, amém? Então, nós contamos como membro aquela pessoa que está frequente em uma célula, tem vínculo, tem uma participação efetiva no culto, passou por uma experiência chamada encontro com Deus e tem esse mesmo batismo que Jesus teve lá no Jordão, a exemplo da Bíblia. Esses nós normalmente consideramos, esse é membro. Aquele que está vindo de vez em quando, vem no culto, mas não vai na célula, mas não vem no culto, nós chamamos carinhosamente de, como? De frequentador assíduo, é um nome só dos bastidores, carinhosamente nós chamamos de visitante. Visitante, seja... Amém? Então, olha, considerando assim, vamos supor que essas 19 igrejas tenham 100 membros. Aqui nós não temos 100 membros. E você, conhecendo as congregações que tem espalhado aí, são pouquíssimas com 100. Então, é uma perspectiva otimista, amém? Dá quanto? 19 congregações com 100 pessoas, dá quanto? 1.900 crentes para 40 mil. Agora eu vou falar aqui uma coisa que talvez você tenha que se segurar aí para não se ofender. Quem somos nós na fila do pão? Eu tô falando um cenário otimista, mas se você olhar, a maioria das congregações tem em média 60, 50 irmãos. Então, já cai de 1.900 para metade, que é 1.000 irmãos numa terra tão produtiva, próspera que o Senhor nos tem confiado nas mãos. Amém? Então, como o Senhor diz lá em João capítulo 4, os campos estão brancos. Essa pode ser uma perspectiva vitimista, falar assim, nós não somos nada aqui, ó céus, ó vida, o que será de nós? Não temos influência, não temos força, e entre nós ainda há contenda. Porque se tem um povo difícil de caminhar junto, é pastor. É difícil você trazer um pastor para andar com a gente, muito difícil, eles não querem. Eles não querem de jeito nenhum, e eu entendo, amém? Mas eu consigo andar com as diferenças para a glória de Jesus. Mas eu não consigo andar com a esterilidade, amém? Nós somos chamados para esse lugar para crescer e se multiplicar. Conta-se uma história, certamente você já conhece, eu vou repetir ela só por causa do contexto, que eu acho uma história já batida, mas conta-se que pegou um cara, levou para um continente de muita miséria, e ele era um bom vendedor de sapatos, e chegando lá, ele viu para todo lado as pessoas andavam descalços. E ele voltou abatido. Ele voltou para a empresa para dar um feedback e falou assim, olha, eu não sei o que vocês estão pretendendo lá naquele lugar, porque lá ninguém usa sapatos.
Todo mundo lá anda descalço, o pé dos caras parece uma lixadeira, eles não vão, nós não vamos vender nada lá. Aí ele falou, então espera aqui, e mandou outro vendedor. Esse outro vendedor voltou saltando foguetes. Falou assim, é aqui que eu vou arrebentar. Se não tem ninguém usando, é aqui que eu vou fazer o meu nome, amém? Então depende de uma perspectiva. Então há uma carência muito grande de salvação que nos envolve. Há uma necessidade muito grande na terra que nós fomos plantados, amém? Então, a urgência da parte de Deus para salvar as nossas casas, os nossos bairros, que as repartições públicas não sejam dominadas por crentes, mas sejam também nutridas por homens que tenham caráter trabalhado pela palavra de Deus. É muito bom ser servido por um cristão genuíno, amém? Por alguém, em outras palavras, que tem certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Amém mesmo? Então, se você morresse hoje, você tem certeza que o endereço é o céu? Sem nenhuma parada, sem nenhuma... não sei, hoje, talvez o Senhor precisaria sentar um pouco comigo para ajustar algumas coisas. Tem algumas coisas que estão... Porque esse aqui é o ponto de partida de tudo aquilo que o Senhor espera de nós como igreja nessa cidade. Uma convicção clara de que nós somos salvos. E talvez você ainda não entenda ou não saiba quais são as resistências que nós sofremos por questões culturais, sociais e ideológicas. Amém? E aí esse livro é um manualzinho fantástico. Eu li ele não sei quando, mas muitas vezes, várias vezes. E sempre que eu vejo o cenário apropriado, um povo cheio do Espírito Santo, uma oportunidade como essa, tanta gente descalço na rua precisando de sandálias, as sandálias do Evangelho, eu vejo que há uma possibilidade. Então, quando nós falamos de certeza de salvação, qual que é o contrário da salvação? Pode falar. Perdição. Quem não está salvo está perdido. Então, olha, a maioria das pessoas, ou os 38 mil habitantes de Santa Helena, olham para os crentes de uma maneira muito peculiar. Esse povo se acha, né? Eles têm uma intriga neles, eles não conseguem entender quem nós somos para nos intitular salvos. E quando você fala isso, é a mesma coisa que bater na cara de um cristão católico. É a mesma coisa que ofender uma pessoa que é espírita, que é de outra religião. Por quê? Porque eles não carregam em si, e nem em essência, essa realidade, a certeza de que eles foram salvos. Amém? E olha só, tem duas culturas impregnadas no brasileiro, pelo menos. A cultura universalista e a cultura legalista. Por que a pessoa normalmente ela se indigna com os cristãos quando nós falamos assim, olha, você precisa de salvação? Primeiro porque ela não acha que está perdido. Ela não conclui, não, eu não estou tão ruim assim. E por que as pessoas fazem esse cálculo de não estar ruim? Porque certamente se você perguntar para ela assim, olha, se você estivesse agora na porta do céu e Jesus perguntasse para você o seguinte, Jesus não, um anjo, né? Um anjo perguntasse para você o seguinte, por que eu deveria deixar você entrar? A maioria das pessoas na nossa sociedade, no Brasil, responderia o quê? Depois de um minuto de silêncio, uma certa reflexão, eles falam assim, olha, eu acho que eu entraria. Por que pensam assim? A maioria. Porque eles fazem um cálculo. Eles fazem um cálculo racional. E eles consideram, olha, considerando as minhas mentiras brancas, as coisas certas, o marido ou a esposa que eu fui, o funcionário que eu fui, olha, se você colocar tudo na balança, no final, dá para me aceitar, tem muita gente pior. Como é que é o nome disso? Fala assim, merecimento, legalismo. Então, quando você fala que tem certeza de que você é salvo, para o ímpio, você está falando assim, eu sou bom o suficiente para entrar no céu. Mas é essa a realidade? A nossa fé se fundamenta nisso? A nossa fé está na obra de Cristo, mas lá fora é assim que soa, é assim que eles interpretam. Eles acham que, então você se acha tão bom ao ponto de entrar nos céus. Por quê? Porque na cabeça da maioria, dos 38 mil habitantes de Santa Helena, certamente a salvação é conquistada pelas obras. Tem coisas que precisam ser feitas, que qualificam uns e desqualificam outros, mas a salvação é assim?
Não, mas as pessoas lá fora não sabem e provavelmente você também age como se não soubesse. Mas quando olham para você, principalmente se o assunto for salvação, eles não conseguem entender que o seu posicionamento não é de arrogância. Até porque, se você achasse ou acreditasse que é salvo pelo que você faz, pela sua santidade, pela sua conduta, eu seria o primeiro a te chamar de arrogante e soberbo. Porque não é isso. Não somos salvos por aquilo que nós fazemos, pela nossa conduta moral, nem pela quantidade de pecado que nós evitamos, pelas leis que nós conseguimos romper com elas e ser fiéis a elas, não. Somos salvos única e exclusivamente pela graça e o favor de Jesus. Amém? Mas tem aqueles também, entre esses 38 mil, que eles acreditam que Jesus veio salvar a todos. Então por que de alguma forma ou por algum motivo deixaria só ele de fora? Não, Jesus é amor, então ele veio salvar todos. Então é uma visão universalista. Se eu existo, logo eu serei salvo. Mas é assim? A salvação é para todo aquele que nasce? A salvação é para todo aquele que está vivo na terra? Não, a salvação é para todo aquele que crê. Se você crer no seu coração, confessar com a sua boca, será salvo. Então tem um ritual e ele não envolve as obras, ele envolve a fé. Somos salvos graciosamente mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, quando você for falar de salvação, ou quando você for julgar o comportamento, a atitude das pessoas que estão aí fora descalças, esperando você para colocar o sapato da Cinderela, o evangelho da graça nos pés, lembre-se, ele acha que você, por crer única e exclusivamente na graça e no favor de Deus, é arrogante porque se acha com direito aos céus. Mas essa é a realidade? Não, é uma objeção a ser vencida, porque não é esse o nosso comportamento. Muito pelo contrário, um dia a luz do Espírito Santo abriu seus olhos e você se viu tão perdido que buscou um Salvador, e é por isso que nós somos salvos. Então, ao contrário do que a maioria pensa, a nossa salvação é reflexo exclusivo da nossa perdição. Não encontramos em outro lugar, não há nada que nós poderíamos fazer. Nós tentamos nos casar, tentamos ter filhos, fazer empreendimentos, mas tudo que nós tentamos fazer na força do nosso braço faliu e um dia nós nos vimos no poço, sem lugar para ir. E no clamor da nossa alma, o Redentor nos estendeu as mãos e nós fomos salvos. Essa aqui é a realidade. Então, literalmente, onde abundou o pecado, onde havia muita morte, superabundou o favor, a graça de Deus sobre nós, amém? Essa é que é a nossa realidade. Então, essas objeções são comuns, mas elas precisam ser vencidas, porque o inimigo entra nessas brechas para colocar dúvidas em quem nos assiste e espera um testemunho claro a nosso respeito, e também em nós que estamos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho da Graça. O conselho do apóstolo Paulo em Coríntios é para que a igreja não se enxergue de maneira natural. A ninguém conheceis segundo a carne. Por quê? Porque há entre nós, entre os pastores, quantos pastores não se levantam para falar que o que nós estamos ensinando é heresia? Olha que desserviço. Ainda que você não concorde com tudo, eu estou indo na mesma direção. Eu estou indo na mesma direção que todas as outras cristãs evangélicas, em busca de almas, tentando salvá-las. Então, de alguma forma, eu sou um cooperador, porque em algum momento não vai caber tudo aqui, vamos precisar de outro prédio, outra congregação vai se tornar bem-vinda. Então, querendo ou não, estamos todos na mesma direção, no mesmo trabalho, mas é difícil concordar. E aí tem muitos ministérios e tem muitas fontes hoje, principalmente na internet, fazendo uso da palavra para montar um cenário de desserviço, desfazendo daquilo que está sendo dito, e tem muitos irmãos, crentes genuínos, caindo nessa cilada, acreditando que a salvação depende sim de algum comportamento ou outro, mas essa não é a nossa história, amém? Então, o motivo dessa indignação é porque eles olham para nós com essa sensação e esse sentimento, amém? Eu acho que você não vai conseguir me acompanhar aí porque eu falo muita coisa, mas nem precisa, o livro vai ficar com você, se conseguir, benção, senão a gente segue a vida, amém? Então, essas são as duas culturas que estão impregnadas no Brasil, o universalismo e o legalismo. Então, se você for conversar com alguém, se você for falar espiritualmente com uma pessoa, a despeito de evangelizá-la, certamente você vai ouvir contextos, entendimentos e reflexões a respeito disso. Então, Deus ama a todos. Eu não acho que Ele vai me excluir porque eu sou homossexual.
Eu não acho que ele vai me excluir porque eu roubei, porque eu matei. Eu acho que há salvação para todo mundo. E é uma perspectiva que normalmente é aceitável no entendimento humano, porque realmente Deus é amor. E enviou Jesus por um único motivo: resolveu nos favorecer com a sua graça. E é por isso que ele enviou Jesus. Mas olha, isso não anula completamente a nossa participação no que diz respeito à salvação. Nós precisamos crer que não é por nós, mas é por meio daquilo que Cristo fez para nós lá na cruz, para a glória de Jesus. Amém? Então a certeza da salvação é uma das coisas mais importantes do crescimento espiritual. Por quê? Porque é com base em uma certeza de pertencimento ao reino de Deus é que você se sente seguro para atrair novas pessoas. Então, se você vai num lugar, a comida é boa, as pessoas são receptivas, você se sente seguro, você se sente curado, você se sente tratado, você se sente bem recebido, você recomenda esse lugar? Sim ou não? Sim, eu fui abraçado nesse lugar, fui recebido. Então, olha, esse lugar não é a igreja, só a estrutura, mas é o Senhor Jesus. A salvação nos liga a Cristo Jesus. E por mais que talvez em mim você não supra as suas carências, porque eu falto com você, não atendo você, não visito fulano, não respondo a mensagem no dia, não sei o que, mais blá, 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 um monte de coisas. Em Cristo Jesus há uma pontualidade, uma excelência. Então, para aquele que crê, ele não é inserido numa estrutura religiosa, ele é posto no corpo de Cristo. E em Cristo tem todo o suprimento que o cristão precisa. Mas você só recomenda se você consegue perceber que o lugar que você está é um lugar seguro para você, para os seus filhos, para os seus negócios e para as suas posses. Amém? Então, o ponto de partida ministerial para todo cristão vencedor é uma posição consolidada em Cristo Jesus. Quantas e quantas perguntas a respeito de, e a pessoa que se suicida, vai para o céu ou para o inferno? O que vocês acham? Uma pessoa que está aqui no nosso meio e de repente, dá um tiro na própria cabeça, vai para o céu ou para o inferno? Vai para o céu ou para o inferno? Vai para o inferno, porque o que fez é abominável. Mas olha, se tem alguma coisa que pode colocar o crente no inferno, é porque tem alguma coisa que pode colocar o crente nos céus. Porque se ele consegue fazer algo para sair do reino, é porque ele fez algo para entrar. Mas quem fez algo para que você entrasse no reino de Deus? Foi você? Não, há 2000 anos atrás, a graça assumiu forma humana e entregou a sua própria vida na cruz, para que você, vindo no futuro, cresce e recebesse uma recompensa de salvação. Amém? Então, depende de você. Então, se você entrou gratuitamente, não tem nada que você possa fazer que te tire desse ambiente, porque você entrou com Cristo Jesus. Amém? Então, olha, universalismo não cabe no nosso meio, porque Deus não abraça qualquer coisa. Qual que é o requisito de Deus para a salvação? É a perdição. Mas o reino de Deus não aceita homens e mulheres imperfeitos. Qual que é o requisito de Deus? Fala assim, perfeição. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, vê se é perfeito. Se for o cônjuge, fala que é. Essa mentira pode. Essa mentira pode para garantir o Vale Night. Amém? Você precisa ficar feliz até amanhã, começar a sua jornada bem, então não vai fazer besteira. Mas olha só, certamente, olhando para nós, os membros do corpo de Cristo, achamos imperfeições. Mas e aí? Qual que é a certeza da aceitação e da reconciliação se eu não vejo perfeição no corpo? Se eu não consigo enxergar a perfeição em nós? A perfeição em Cristo Jesus. Alguém tem uma Bíblia de papel? Bíblia de papel e uma identidade. Rapidinho, uma Bíblia de papel. Por favor. Uma Bíblia de papel, uma cédula de identidade, CNH de papel. Alguém tem? Não? Tem não? Ninguém? Então traz. Corre. Senão vou ter que pegar a minha aqui, vai demorar. Identidade, aqui, já veio. Aleluia. Então, esse aqui é William Alves da Silva, ok? Reconhecido no território nacional, habilitado para dirigir avião, Scania, foguete. Ok? Esse aqui é o William, ok? Segundo João, esse é Jesus, o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. Quando nós somos salvos, nós somos
preciso de mais ajuda. Vem cá, William, por favor. Tá quando subir por aqui? Aleluia. Segura o microfone para mim. Então, olha o seguinte. Se você olha aqui, principalmente no trânsito, você vai ver transgressão. Fura um sinalzinho. Olhando para cá, ok? Tem imperfeição. E Deus aceita imperfeição? Não. A salvação é certa para alguém que é perfeito. Então, ou você se torna alguém perfeito, ou você permanece em perfeição. Agora, William reconheceu o Senhor Jesus e a sua obra na cruz. Isso o coloca, uau, em efeitos especiais. Não sabia que vocês iam me surpreender tanto. Pode tirar, que eu não enxergo. Olha só, volta para cá. Uai, aí apelou mesmo. Arraiar. Que isso, irmãos? Então, olha só. Deus aceita a perfeição. A certeza da salvação é para os perfeitos. Então, ou você é perfeito na força do seu braço, isso você já testificou que não é possível. Sempre tem uma transgressão, sempre tem uma pontinha a ser corrigida, ou você leva junto com você aquele que é perfeito. Considerando que o William é essa cédula de identidade, ele está aqui, continua nas minhas mãos, mas você pode vê-lo? Não, coberto pela perfeição de Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos. Se você olhar para você e os apelos de santidade que são feitos a você, normalmente por pessoas legalistas, você vai parar de crer na salvação, porque o seu comportamento não valida. Há imperfeições. Quantos aqui pecaram hoje? Não levanta a mão não, brincadeira. Mas se há transgressão e se há pecado em você, se você fez mau juízo aí de alguém aqui hoje, você já pecou. Então há imperfeições. O céu se faz hábil ou habilitado para você se você pega nas mãos daquele que te salvou e entra com ele no ambiente. Amém? Então essa ideia de que Deus abraça todo tipo de criação é mentira. Universalismo, isso não é verdade. Segundo a palavra de Deus, tem uma condição e ela envolve fé. Fé no quê? No amor de Deus pelos homens por ele criados. Amém? Então, quando você crê que Deus amou o mundo dessa maneira, dessa forma, entregou Jesus, isso te coloca em Cristo Jesus. Então, ainda que você, aqui dentro, em Cristo Jesus, deixa eu ver se ainda está, às vezes desviou, né? Fala misericórdia. Não, está aqui ainda, está em Cristo Jesus, olha só. Então, se ele ainda está em Cristo Jesus, ele é nova criação. A Bíblia fala que o presente de Deus é dom gratuito. É presente. Olha, você já pensou no constrangimento que é? Vocês vão devolver a luz ou não? Não, pode não, pergunta isso para mim, eu não sou técnico. Se for para fazer um rock aqui do jeito que vocês estavam fazendo, não, mas se for ficar ligadinho, né? Mas se estiver bom daí também, estou enxergando. Não, pode deixar desligado. Pode deixar desligado. De verdade, sem restrições. Eu sei que os irmãos têm um coração para nos atender. Amém? Mas desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, voltando aqui para o nosso material, Deus não é abraçador de todas as espécies. Então, olha, carregar em si uma ideia universalista de que não importa o que eu faça, por onde eu ande, Deus de alguma forma vai se estender para mim, é mentira. A única forma dos imperfeitos alcançarem o reino de Deus é estando em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se ele está em Cristo Jesus, a única forma de perder a salvação é desviando, sim ou não? Então, alguém que para de vir nos cultos, alguém que para de ceiar, alguém que para de ir nas reuniões de célula, perdeu a sua salvação, amém? Ainda bem. Isso aqui é uma igreja bem ensinada. Não, por quê? Porque nenhuma dessas coisas colocou ele em Cristo. O que colocou você em Cristo, o que colocou essas pessoas em Cristo Jesus, foi a obra do Cristo ressurreto. Se é Cristo quem te coloca numa posição de salvo, só Ele pode revogá-la. Mas a Bíblia fala que isso é dom gratuito. A palavra dom, aqui, para o português, poderia muito bem ser traduzida como presente. Então, eu e você precisamos caminhar consolidados na certeza de que não importa o que nós façamos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Abre, por favor, teste do...
2 Pedro capítulo 1, verso 10. 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vou explicar isso aqui no português para você, amém? Ele está falando o seguinte: na medida que você procura, de que forma? De maneira diligente, confirmar a vossa vocação, o seu chamamento. Você foi eleito em Cristo Jesus, nele você foi habilitado. Na medida que você cresce em revelação e aumenta a convicção de que você é salvo graciosamente, assistido pela fé, isso remove os seus pés dos riscos de tropeço. É o que a Bíblia está dizendo. Está falando aqui, olha, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Mas sabe o que a maioria das pessoas concluem? Concluem que quando eu falo que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a maioria de vocês vai sair louco pelas ruas, fazendo o que bem entende com a própria vida, porque se há graça suficiente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eu posso pintar e bordar. Mas olha, o que guarda você não é o meu apelo de santidade, irmãos. Fofoca é do diabo. Você tem que parar de mentir. Você tem que ser mais pontual. Você tem que ser mais devocional. Você precisa orar. Se eu fizer um apelo aqui para quantos dos irmãos que oram, a vida devocional está um fiasco. E é por isso que o casamento está em ruína. É por isso que os filhos estão do jeito que estão. Apelo de santidade. Vai de encontro com o seu coração. Perigoso até você falar no meio de uma pregação dessa: fala, Deus! Hoje o culto pegou fogo. Por quê? Porque testifica no seu coração que é verdade, mas é a verdade que te condena. A única verdade que livra os seus pés do tropeço é aquela que confirma a sua vocação. Deus te predestinou, de antemão te escolheu, para que você fosse conformado à imagem de Cristo. Então tem um plano da parte de Deus. Irmãos, eu não sei de onde que eu tiro, na minha cabeça, que eu vou conseguir compartilhar um livro inteiro com vocês. Vai dar 8 e 10, né? E eu nem saí aqui do primeiro. Falei assim, não, 5 capítulos eu ensino no primeiro dia. E no outro domingo eu concluo os outros 5. Aí não vai dar tempo. E eu também não vou investir 10 cultos nesse livreto. Amém? Eu espero que você se sinta assim atraído por esse material e vá buscar isso aí junto com a sua célula. Amém? Na célula, acredito que vocês podem ler juntos e romperem, mas aqui, muito provavelmente, eu vou fazer até o 2, se Deus nos der favor. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, como alguém se torna hábil e útil ao Senhor, é quando ele reafirma a si mesmo a certeza da vocação. Então, eu e você, nós fomos chamados do império das trevas para caminhar em convicção, mas não é convicção do seu comportamento. Os seus olhos e a sua consciência agora precisam repousar sobre uma nova verdade. A verdade é que nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a salvação é dom gratuito e foi eleição divina. Ele escolheu nos salvar, nos predestinou de antemão, antes que você viesse a existir. Ah, pastor, mas e aquele que peca consciente? Aquele que sabe que vai pecar. E qual pecado que não é consciente? Um louco que não sabe o que faz, né? Um louco que não sabe o que faz, pega uma arma e dispara de repente e mata alguém, talvez seja desculpável, mas todos os outros envolvem um comando. A pessoa que se prostitui, ela pensa no que ela está fazendo, então ela faz de maneira consciente. O adúltero da mesma forma, aquele que rouba, aquele que mata, todos os pecados são feitos e executados de maneira consciente. Mas porque alguns sabem que vão pecar amanhã com evidência um pouco maior, outros se veem o direito de apontar e falar assim, esse eu não sei se desfruta de salvação. Mas foi a santidade que o habilitou ou foi a obra de Cristo Jesus? Se foi a obra de Cristo Jesus, eu preciso fortalecer em você, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você sair daqui hoje crendo que Deus tem amor suficiente para invadir a imensidão de trevas e te colocar no reino da maravilhosa luz, os seus pés serão, pela graça e o favor de Jesus, livrados do tropeço. Amém? Apelos de santidade corrigem o caráter das pessoas? Não, trocam elas de roupa.
Então eu gritar que pecado é pecado, que a conduta errada precisa ser mudada, vai fazer com que você maqueie uma expressão e apresente ela na célula, nos cultos. Mas olha, a única coisa que muda a realidade da vida cristã é a certeza da salvação. Você precisa se encontrar em Cristo. Você precisa perceber que, da mesma forma que você se tornou indefensável ao amor de Deus, como que se defende? Como o salmista descreve, se eu desço no mais profundo abismo, ou se subo no mais altos céus, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, lá sua mão poderosa me cerca, me envolve. Então, da mesma forma que Ele te busca para a salvação, Ele também não abre mão de você agora. Ele não abre mão por quê? Porque foi pago um alto preço, preço de sangue, amém? Você consegue perceber o tamanho da incoerência que seria Deus entregar Jesus para salvar você, entregar a morte. O próprio Deus escolheu morrer para te dar a vida e depois revogar o presente. Porque, olha, se Deus faz isso conosco, Ele está falando algo. Nem a vida de Cristo tem valor, nem o sangue de Jesus tem poder algum. Por quê? Porque mesmo Ele tendo derramado, agora Deus poderia se dar o luxo de falar assim, então, te dei a salvação, mas cadê as obras? Cadê a mudança de comportamento? Você continua o mesmo, nem parece uma pessoa salva. Então, para você, perdição. Você vai perder a salvação. Automaticamente, Ele estaria falando o quê? O que Cristo fez pouco importa. O que importa mesmo é o que você está fazendo nessa terra. As obras dos homens ganham status de elevação maior do que a obra de Cristo. O que você faz é mais poderoso do que Cristo fez. Então, qual que é o poder da cruz? O poder de pegar Tiago Cavalari, Fábio e colocá-los em Cristo Jesus. Isso é poder de Deus, é salvação, é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para tirar uns poucos que creem do império das trevas. Então, é inclusiva para aqueles que creem. Mas olha, a partir do momento que você é incluído em Cristo Jesus, a Bíblia fala, Romanos 8, capítulo 38, Romanos 8, capítulo 8, 38 não tem? 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura. Próximo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volta no verso 38. Olha como é que começa. É o apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma. Eu estou bem, como é que é o nome do livro? A certeza da salvação. Será que é a mesma coisa? Ele está falando assim, olha, eu tenho uma certeza de vida. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, os traços da santidade o acompanham. O amor por Cristo, ele chega em um momento do seu ministério ao ponto de falar assim, olha, morrer para mim é lucro, porque o viver é Cristo Jesus. Viver é Cristo, Ele é eterno, eu rumo para a eternidade, para viver com o meu amado, completo desapego com a vida terrena. Por quê? Certeza da salvação.